Tudo no Bernabéu parecia desabar lentamente, como se cada minuto arrastasse o Real Madrid para um buraco ainda mais fundo do que aquele em que a equipe já vinha se afundando desde que o treinador assumiu o comando. A derrota por 2-0 para o Celta de Vigo foi daquelas que machucam por dentro, que corroem a confiança, que fazem o técnico olhar para o relógio e perceber que o tempo não é apenas um número, mas uma sentença. Quando Xabi Alonso viu a placa de acréscimo subir no segundo tempo, mostrando que o árbitro daria mais 7 minutos, sua expressão mudou completamente. Não era esperança, não era confiança, era desespero. Um desespero silencioso, mas absoluto, daqueles que arrepiam quem observa. Ele sabia que ali não havia milagre, não havia ajuste rápido, não havia toque mágico que apagasse o caos tático exibido pela equipe ao longo da noite. A expressão dele foi quase um pedido de socorro, um gesto involuntário de quem olha para o abismo e sabe que o abismo está olhando de volta. O Bernabéu não estava apenas calado, estava incrédulo. As vaias eram espaçadas, como se o torcedor nem soubesse quando começar a protestar, porque tudo parecia tão ruim que até reclamar parecia insuficiente. O Real Madrid estava irreconhecível. Jogadores errando passes simples, falhando em transições, não ganhando duelos, desconcentrados, emocionalmente frágeis. A expulsão de Fran Garcia destruiu o pouco de equilíbrio que o time tinha, deixando uma equipe já nervosa ainda mais vulnerável. A lesão de Militão foi outra facada, tirando do campo um dos poucos jogadores que ao menos tentar manter postura. E enquanto tudo isso acontecia, Xabi Alonso caminhava na beira do gramado com aquela expressão de quem tenta manter controle, mas por dentro sabe que está vendo o castelo desmoronar peça por peça. A reação dele ao ver os acréscimos foi simbólica porque mostrou exatamente o estágio emocional em que o treinador se encontrava. 7 minutos não eram uma oportunidade, mas uma prorrogação da dor. Ele colocou as mãos na cintura, respirou fundo, apertou os lábios e ficou alguns segundos imóvel. Era como se aquele número, que surge em tantos jogos como chance de reviravolta, aparecesse hoje como um lembrete cruel de tudo que estava dando errado. O Real Madrid não tinha força para reagir, não tinha organização, não tinha energia. Os jogadores pareciam tão desgastados emocionalmente quanto o próprio treinador. E quando Xabi olhava para o gramado, via apenas desordem. Uma desordem que ele não conseguia mais esconder. E o pior é que o jogo não começou assim. O Real até tentou tomar iniciativa, buscou atacar, ameaçou pressionar. Mas o Celta rapidamente percebeu que o adversário estava inseguro e começou a controlar a partida. E cada minuto que passava deixava Xabi mais tenso, mais inquieto, mais preocupado. A torcida percebeu, a equipe técnica percebeu, o próprio Celta percebeu. O Real Madrid, gigante e poderoso, parecia pequeno hoje. Parecia frágil, parecia desconectado de sua própria história. E Xabi, que deveria ser o condutor da transformação, estava sendo engolido por uma sequência de atuações ruins que só pioraram o ambiente interno. Nada funcionava, nada respondia, nada fluía. Quando o Celta marcou o primeiro gol, o treinador tentou manter a calma, aplaudiu timidamente, tentou reorganizar, gritou instruções, mas a resposta não veio. O time continuou travado, sem profundidade, sem amplitude, sem alternativas reais. A sensação era de que os jogadores simplesmente não sabiam mais o que fazer dentro do sistema proposto. Um sistema que deveria trazer identidade, mas estava apenas revelando fragilidades. E Xabi sabia disso. Sua linguagem corporal denunciava. Ele caminhava em círculos, coçava a testa, conversava rápido com sua equipe auxiliar, mas cada gesto parecia mais uma tentativa desesperada de encontrar respostas onde não havia respostas.
A expulsão de Fran Garcia foi um ponto de ruptura emocional. O treinador virou o rosto para o banco, apertou os olhos com força e respirou como quem tenta não explodir. Não era raiva do jogador, mas um acúmulo de frustrações que vinham se arrastando há semanas. O Real jogava mal desde sua chegada, e cada partida parecia um capítulo repetido de um livro que ninguém aguenta mais ler. Era sempre a mesma história: domínio perdido, falhas defensivas, confusão tática, nervosismo, incapacidade de reagir. E hoje, diante do Celta, tudo isso se tornou escancarado. Não dava mais para disfarçar, não dava mais para justificar, não dava mais para esperar evolução. A evolução não chegava. O segundo gol do Celta foi o golpe final. Xabi colocou as mãos na cabeça, baixou os ombros e fechou os olhos por 2 segundos, como se tentasse absorver o impacto e reorganizar um mínimo de serenidade para o restante da partida. Mas dentro dele, tudo estava ruindo. Ele sabia que aquilo não era apenas uma derrota comum, era um sinal gritante de que o projeto estava entrando em colapso. Era um alerta vermelho, daqueles que mudam carreiras, temporadas e muitas vezes histórias. Ele sabia que a torcida observava, sabia que a imprensa já preparava manchetes duríssimas, sabia que o vestiário estava abalado e, acima de tudo, sabia que precisava reagir. Mas como reagir quando a equipe não responde a nada? E foi justamente nesse contexto que veio a placa dos acréscimos. 7 minutos. E naquele instante, Xabi Alonso demonstrou o que talvez tenha sido sua reação mais sincera desde o início da temporada. Era um desespero silencioso, um olhar que dizia: não temos mais como virar isso. Ele sabia. Todos sabiam. Não havia plano tático capaz de mudar um time emocionalmente destruído. Ele ergueu as mãos para o alto, estendeu os dedos como quem tenta explicar alguma coisa a jogadores que já não tinham mais fôlego mental para compreender. A expressão dele tentava transmitir urgência, mas ao mesmo tempo já era o retrato da impotência. E quando a bola rolou novamente, o Real continuou perdido, sem criar perigo, sem empurrar o Celta para trás, sem produzir nenhuma sensação de reação. O desespero dele só aumentava. E no final veio a derrota, e a ameaça que Xabi Alonso sentiu com certeza foi grande. Foi isso, pessoal. Deixe sua opinião aí nos comentários. Valeu por assistir e que Deus te abençoe.